Olá pessoal do canal Volante Amigo. Meu nome é Silvia, sou tradutora de Libras, língua brasileira de sinais, e estarei acompanhando vocês nos estudos sobre a sinalização de regulamentação. Essa sinalização tem o objetivo de informar aos usuários sobre as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias de trânsito no Brasil. Durante o estudo, vocês irão notar que existem duas placas de regulamentação que se destacam por terem formatos diferentes das demais. São elas, a placa de parada obrigatória e a placa de dê à preferência. A placa de parada obrigatória possui 8 lados, formando uma figura octagonal. Essa forma foi escolhida para que, ao vê-la de costas, seja possível identificar a palavra "para" na parte frontal. Durante a prova, essa placa é conhecida como parada obrigatória, e seu significado é exatamente esse: a necessidade de parar. Já a placa de dê à preferência apresenta um triângulo invertido. Essa escolha também foi feita com um propósito específico. Ao observá-la de costas, fica evidente que se trata da placa de dê à preferência, indicando que você deve ceder a prioridade aos veículos que se aproximam da rua que se cruza. Em outras palavras, é você quem deve dar a vez aos outros veículos que se aproximam desse cruzamento. Fiquem tranquilos, vamos te mostrar e explicar cada uma delas. E aqui já vai mais uma dica: se você tiver o seu manual do condutor em mãos que você recebe na autoescola para ir acompanhando cada placa, o seu aprendizado será ainda melhor. Caso não tenha, não tem problema, que iremos mostrar cada uma delas aqui no vídeo. Outra dica é: se preferir, vá pausando o vídeo nas placas que você precisar reforçar o estudo. Agora prontos? Vamos lá! Primeira placa. Placa R1, parada obrigatória. Formato: octógono. Significado: obrigação de parar antes de prosseguir em um cruzamento ou interseção. Ação: os motoristas devem parar completamente antes de avançar e só continuar quando for seguro e não houver veículos com preferência de passagem. Placa R2, dê à preferência. Formato: triângulo invertido. Significado: necessidade de ceder a preferência a outros veículos em um cruzamento e outras vias sinalizadas. Ação: os motoristas devem dar a preferência aos veículos que estão na via principal ou em outras vias, aguardando sua vez para prosseguir. Placa R3, sentido proibido. Formato: círculo. Significado: proibição de seguir em frente na direção indicada pela seta. Ação: os motoristas não podem continuar a trajetória na direção indicada pela seta na placa, devendo buscar uma rota alternativa. Placa R4A, proibido virar à esquerda. Formato: círculo. Significado: proibição de realizar a manobra de virar à esquerda no local indicado pela placa. Ação: os motoristas não podem fazer a conversão para a esquerda no ponto indicado, devendo buscar uma outra alternativa. Placa R4B, proibido virar à direita. Formato: círculo. Significado: indica a proibição de realizar a manobra de virar à direita no local indicado pela placa. Ação: os motoristas não podem fazer a conversão para a direita no ponto indicado. Devem buscar uma outra alternativa. Placa R5A, proibido retornar à esquerda. Formato: círculo. Significado: indica a proibição de fazer o retorno à esquerda no local indicado pela placa. Ação: os motoristas não podem fazer o retorno na direção à esquerda no ponto indicado. Placa R5B, proibido retornar à direita. Formato: círculo. Significado: indica a proibição de fazer o retorno à direita no local indicado pela placa. Ação: os motoristas não podem fazer o retorno na direção à direita no ponto indicado. Placa R6A, proibido estacionar. Formato: círculo. Significado: indica a proibição de estacionar veículos no local onde a placa está fixada. Ação: os motoristas não podem estacionar seus veículos na área onde essa placa está presente. Placa R6B, estacionamento regulamentado. Formato: círculo. Significado: indica a existência de uma área de estacionamento regulamentada no local onde a placa está fixada. Ação: os motoristas podem estacionar seus veículos na área indicada pela placa. Placa R6C,
proibido parar e estacionar. Formato: círculo. Significado: indica a proibição tanto de parar quanto de estacionar veículos no local onde a placa está afixada. Ação: os motoristas não podem parar ou estacionar seus veículos na área indicada pela placa. Placa R7, proibido ultrapassar. Formato: círculo. Significado: indica a proibição de realizar ultrapassagens no trecho da via onde a placa está localizada. Ação: os motoristas não podem ultrapassar os veículos que estão à sua frente no trecho indicado pela placa. Devem manter-se atrás desses veículos até que seja permitido realizar a ultrapassagem de forma segura. Placa R8A, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Formato: círculo. Significado: indica a proibição de realizar a mudança de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita no trecho da via onde a placa está localizada. Ação: os motoristas não podem realizar a mudança de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita no ponto indicado pela placa. Devem permanecer na faixa ou pista onde estão. Placa R8B, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Formato: círculo. Significado: indica a proibição de realizar a mudança de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda no trecho da via onde a placa está localizada. Ação: os motoristas não podem realizar a mudança de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda no ponto indicado pela placa. Devem permanecer na faixa ou pista onde estão. Placa R9, proibido o trânsito de caminhões. Formato: círculo. Significado: indica a proibição do trânsito de caminhões no trecho da via onde a placa está localizada. Ação: os caminhões não são permitidos de transitar no ponto indicado pela placa. Placa R10, proibido o trânsito de veículos automotores. Formato: círculo. Significado: indica a proibição do trânsito de veículos automotores no trecho da via onde a placa está localizada. Ação: os veículos automotores não são permitidos de transitar no ponto indicado pela placa. Essa restrição pode ser aplicada em áreas específicas, como vias exclusivas para pedestres, áreas de lazer ou espaços restritos. Placa R11, proibido o trânsito de veículos de tração animal. Formato: círculo. Significado: indica a proibição do trânsito de veículos de tração animal no trecho da via onde a placa está localizada. Ação: os veículos de tração animal, como exemplo carroças puxadas por animais, não são permitidos de transitar no ponto indicado pela placa. Placa R12, proibido o trânsito de bicicletas. Formato: círculo. Significado: indica a proibição do trânsito de bicicletas no trecho da via onde a placa está localizada. Ação: as bicicletas não são permitidas de transitar no ponto indicado pela placa. Essa restrição pode ser aplicada em vias de alta velocidade, rodovias entre outras. Placa R13, proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras. Formato: círculo. Significado: indica a proibição do trânsito de tratores e máquinas de obras no trecho da via onde a placa está localizada. Ação: tratores e máquinas de obras não são permitidos de transitar no ponto indicado pela placa. Essa restrição visa garantir a segurança e a fluidez do tráfego. E aí, galera? Estão gostando do vídeo? Já curta e inscreva-se no canal da Volante Amigo para mais conteúdos incríveis sobre trânsito e carros. Sua participação é essencial para o crescimento do canal. Tráfego. Placa R14, peso bruto total máximo permitido. Formato: círculo. Significado: indica o peso máximo permitido para veículos no trecho da via onde a placa está localizada. Ação: os condutores devem garantir que seus veículos não ultrapassem esse limite de peso estabelecido. Placa R15, altura máxima permitida. Formato: círculo. Significado: indica a altura máxima permitida para os veículos que transitam naquela área. Ação: os motoristas devem garantir que a altura de seus veículos não ultrapasse o limite estabelecido pela placa. Placa R16, largura máxima permitida. Formato: circular.
Significado: indica a largura máxima permitida para os veículos que transitam naquela área. Ação: os motoristas devem garantir que a largura de seus veículos não ultrapasse o limite estabelecido pela placa. Placa R17, peso máximo permitido por eixo. Formato: circular. Significado: indica o peso máximo permitido para cada eixo do veículo que transita naquela área. Ação: os motoristas devem garantir que o peso em cada eixo de seus veículos não ultrapasse o limite estabelecido pela placa. Placa R18, comprimento máximo permitido. Formato: circular. Significado: indica o comprimento máximo permitido para os veículos que transitam naquela área. Ação: os motoristas devem garantir que o comprimento de seus veículos não ultrapasse o limite estabelecido pela placa. Placa R19, velocidade máxima permitida. Formato: circular. Significado: indica a velocidade máxima permitida naquela via, a partir do ponto onde o sinal é colocado. Ação: é importante que os motoristas estejam atentos às placas de velocidade máxima e ajustem sua velocidade de acordo com o limite estabelecido. Placa R20, proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Formato: circular. Significado: indica a proibição de acionar a buzina ou qualquer outro sinal sonoro naquela área. Ação: é fundamental que os motoristas estejam cientes das restrições de acionamento da buzina ou qualquer outro dispositivo sonoro nas proximidades da placa. Placa R21, alfândega. Formato: circular. Significado: indica a presença de uma alfândega naquela área. Ação: os motoristas devem estar preparados para a fiscalização aduaneira e cumprir com os procedimentos estabelecidos pela alfândega. Placa R22, uso obrigatório de corrente. Formato: circular. Significado: indica a obrigatoriedade de utilizar correntes nos pneus dos veículos naquela área, geralmente devido a condições de neve ou gelo na pista. Ação: os motoristas devem instalar correntes nos pneus de seus veículos para garantir a tração e segurança durante a condução. Placa R23, conserve-se à direita. Formato: circular. Significado: indica a necessidade de os motoristas permanecerem na faixa da direita, mantendo-se à direita da via. Ação: os motoristas devem manter-se na faixa da direita e evitar ultrapassagens desnecessárias. Placa R24A, sentido de circulação da via ou pista. Formato: circular. Significado: indica o sentido de circulação que deve ser seguido naquela via ou pista. Ação: é importante observar a placa e seguir o sentido indicado, evitando o risco de colisões frontais e garantindo uma circulação segura para todos os usuários da via. Placa R24B, passagem obrigatória. Formato: circular. Significado: indica a obrigatoriedade de passagem naquela via ou pista. Ação: os motoristas devem seguir a direção indicada pela placa, sem realizar mudanças de direção ou desvios. Placa R25A, vire à esquerda. Formato: circular. Significado: indica a necessidade de virar à esquerda naquele ponto da via. Ação: os motoristas devem obedecer à placa e realizar a manobra de virar à esquerda no local indicado. Placa R25B, vire à direita. Formato: circular. Significado: indica a necessidade de virar à direita naquele ponto da via. Ação: os motoristas devem obedecer à placa e realizar a manobra de virar à direita no local indicado. Placa R25C, siga em frente ou à esquerda. Formato: circular. Significado: indica a opção de seguir em frente ou realizar uma curva à esquerda naquele ponto da via. Ação: os motoristas podem optar por fazer a escolha de maneira segura em seguir em frente ou realizar a curva à esquerda no local indicado pela placa. Placa R26, siga em frente. Formato: circular. Significado: indica a necessidade de seguir em frente naquela via, sem realizar mudanças de direção. Ação: os motoristas devem seguir em frente na direção indicada pela placa. Placa R27, ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Formato: circular.
Significado: indica que os ônibus, caminhões e veículos de grande porte devem permanecer na faixa da direita naquela via. Ação: os motoristas desses veículos devem manter-se na faixa da direita, permitindo o fluxo livre dos demais veículos. Placa R28, duplo sentido de circulação. Formato: circular. Significado: indica que a via possui fluxo de tráfego em ambos os sentidos após o ponto em que a placa estiver colocada. Ação: os motoristas devem estar cientes de que a via passa a ser de sentido duplo de circulação após o ponto indicado pela placa. Placa R29, proibido o trânsito de pedestres. Formato: circular. Significado: indica a proibição de circulação de pedestres naquela área. Ação: os pedestres não são permitidos transitar na via indicada pela placa. Placa R30, pedestre ande pela esquerda. Formato: circular. Significado: indica que os pedestres devem caminhar pelo lado esquerdo da via. Ação: os pedestres devem andar pela esquerda na via indicada pela placa. Placa R31, pedestre ande pela direita. Formato: circular. Significado: indica que os pedestres devem caminhar pelo lado direito da via. Ação: os pedestres devem andar pela direita na via indicada pela placa. Placa R32, circulação exclusiva de ônibus. Formato: circular. Significado: indica que a via é destinada exclusivamente à circulação de ônibus. Ação: outros veículos não são permitidos na via indicada pela placa, exceto ônibus. Placa R33, sentido circular na rotatória. Formato: circular. Significado: indica que o tráfego na rotatória deve ser realizado em sentido circular, no sentido indicado pela placa. Ação: os condutores devem seguir o sentido indicado pela placa ao entrar na rotatória. Placa R34, circulação exclusiva de bicicletas. Formato: circular. Significado: indica que a via é destinada exclusivamente à circulação de bicicletas. Ação: outros veículos não são permitidos na via indicada pela placa, exceto bicicletas. Placa R35A, ciclista transite à esquerda. Formato: circular. Significado: indica que os ciclistas devem transitar pelo lado esquerdo da via. Ação: essa placa tem como objetivo orientar os ciclistas a transitarem pelo lado esquerdo da via. Placa R35B, ciclista transite à direita. Formato: circular. Significado: indica que os ciclistas devem transitar pelo lado direito da via. Ação: essa placa tem como objetivo orientar os ciclistas a transitarem pelo lado direito da via. Placa R36A, ciclistas à esquerda e pedestres à direita. Formato: circular. Significado: indica que os ciclistas devem transitar pelo lado esquerdo da via e os pedestres pelo lado direito. Ação: essa placa tem o objetivo de orientar os ciclistas e pedestres quanto à sua posição na via. Placa R36B, pedestres à esquerda e ciclistas à direita. Formato: circular. Significado: indica que os pedestres devem caminhar pelo lado esquerdo da via e os ciclistas pelo lado direito. Ação: essa placa tem o objetivo de orientar os ciclistas e pedestres quanto à sua posição na via. Placa R37, proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Formato: circular. Significado: indica a proibição do trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores na via. Ação: essa placa tem como objetivo proibir o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores na via em questão. Placa R38, proibido o trânsito de ônibus. Formato: circular. Significado: indica a proibição do trânsito de ônibus na via. Ação: é proibido que ônibus transitem na via indicada pela placa. Placa R39, circulação exclusiva de caminhão. Formato: circular. Significado: indica que a via é exclusiva para a circulação de caminhões. Ação: somente caminhões estão autorizados a transitar na via indicada pela placa. Placa R40, trânsito proibido a carros de mão. Formato: circular.
Significado: indica a proibição do trânsito de carros de mão na via. Ação: é proibido que carros de mão transitem na via indicada pela placa. Os carros de mão são veículos de tração humana utilizados para o transporte de cargas pequenas, geralmente empurrados ou puxados por pessoas. Exemplos: carrinhos de picolé, pipoca, entre outros.